Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e vamos com calma na cura da vez. Hoje vamos ver para que serve a fosfetanolamina. Imagine que você encontrou um composto ou um tratamento com o potencial de curar uma doença e salvar muitas vidas. Agora é só comunicar aos médicos do que você descobriu e essas vidas todas serão salvas, certo? Nem sempre. Em The Half-Life of Facts, Samuel Arbesman conta a história de Ignaz Semmelweis, um médico húngaro que reparou em um fato preocupante nos hospitais de Viena em 1840. As grávidas que pariam em casa ou com parteiras em hospitais tinham muito mais chances de sobreviver e terem filhos saudáveis do que aquelas que pariam em hospitais nas mãos de médicos. Semmelweis descobriu que as mães que desenvolviam febre pós-parto e morriam mais eram atendidas pelos obstetras, que passavam boa parte do tempo esperando pelo parto em salas de autópsia estudando cadáveres. E propôs que o problema poderia ser que os obstetras iam diretamente do necrotério para os partos. Talvez estivessem carregando alguma coisa dos corpos para as mães nas mãos sujas. Por isso, sugeriu que os médicos lavassem as mãos em uma solução com cloro antes de realizar os partos, o que funcionou muito bem. Onde a lavagem de mãos foi aplicada, as mortes diminuíram ou acabaram. Ele publicou seus resultados em 1861, em uma época em que não se sabia sobre as bactérias. A teoria mais corrente dizia que as doenças eram causadas por maus ares ou por um desbalanço dos humores das pessoas. De maneira que a medicina basicamente ignorou o que Semmelweis descobriu. Ele foi desprezado, internado por insanidade em um asilo em 1865 e morreu 2 semanas depois. Só mais para o final do século que pesquisadores como Louis Pasteur e Robert Koch mostraram que doenças infecciosas eram causadas por germes, explicando o que os médicos carregavam nas mãos. Então o que fez a medicina mudar de uma área que não ouvia os próprios médicos para uma que salva tantas vidas atualmente? Por muito tempo, os procedimentos médicos eram baseados na autoridade de quem os propunha. A explicação mais correta, ou melhor tratamento, eram aqueles feitos pelos médicos mais populares e mais influentes. Isso até o desenvolvimento da medicina baseada em evidências. Na medicina baseada em evidências, para saber qual é o melhor tratamento, grupos de pacientes, de preferência escolhidos ao acaso, recebem ou não a terapia. Ou uma parte dos pacientes recebe a droga em teste, enquanto os outros recebem o medicamento tradicional. Há inúmeras variações dos testes clínicos de acordo com o que se deseja testar, mas o princípio se mantém. Ao invés de simplesmente ver se quem tomou o remédio ou fez o tratamento melhorou, compara-se quem foi tratado com quem não passou pelo procedimento. Semmelweis, por exemplo, viu que na clínica em que adotaram as lavagens de mãos, as mortes por febre pós-parto caíram muito mais do que na clínica que continuou sem lavar as mãos. O uso de evidências se mostrou tão importante que ferramentas como os testes clínicos e a análise estatística são centrais na medicina atual, ao ponto em que tornaram o desenvolvimento de medicamentos algo extremamente caro. Segundo o Tufts Center for the Study of Drug Development, entre 2000 e 2010 nos Estados Unidos, lançar um novo medicamento no mercado custou pouco menos de 2,6 bilhões de dólares e levou mais de 10 anos. Em Bad Pharma, Ben Goldacre conta como as farmacêuticas fazem o possível para evitar ter que passar por esse gasto e fazer todos os testes clínicos. O que inclui procurar grupos de pacientes e familiares, principalmente nos casos de câncer sem esperança de tratamento, e convencê-los a pressionar o governo e agências regulatórias como o FDA americano a aprovar os medicamentos sem parte dos testes necessários. Goldacre conta sobre medicamentos que, mesmo sem mostrar resultados nos primeiros testes ou que não funcionavam melhor do que uma pílula de açúcar, estão à venda simplesmente por causa do relato dos pacientes que se sentiram melhor. Agora, a fosfetanolamina segue um caminho bastante complicado e parecido com essa situação. Sintetizada e distribuída por um professor de química aposentado como a cura do câncer, sem testes de segurança, com base nos resultados de experimentos com camundongos e células. Aprovada para o uso por causa dos relatos dos pacientes. Será que ela é uma cura real como a de Semmelweis, rejeitada pela medicina? Ou será uma droga sem função, aprovada apenas pelo apelo popular? O melhor jeito de sabermos a diferença são os testes clínicos. Como um dos autores do trabalho disse em entrevista, a fosfetanolamina ainda precisa ser testada. Precisamos pelo menos do acompanhamento dos pacientes que estão recebendo as pílulas. Aliás, pela legislação brasileira, para ser usada por pessoas,
ela precisaria ser testada em animais maiores, como cachorros e macacos, o que só pode acontecer fora do país, porque o único centro do país que já foi credenciado para isso, o Instituto Royal, foi invadido e fechado. Depois de testada e se aprovada, ela poderia sim ser distribuída para pacientes, caso de um medicamento para leucemia distribuído de graça pela Farmanguinhos da Fiocruz, como Roberto Takata aponta em um texto no Saiba Mais. E se você acha que empresas não estão interessadas em uma cura do câncer, apenas em manter as pessoas doentes para lucrar com isso, conheça o caso da hepatite C. O vírus que causa essa doença infecta entre 150 e 200 milhões de pessoas no mundo e tinha um tratamento bem complicado e ineficaz, até lançarem em 2013 um medicamento que cura 90% dos casos em semanas. Mas a empresa que fez isso cobra pelo menos R$300 mil pelo tratamento todo nos Estados Unidos, por pessoa, para atender até 6 milhões de americanos. Potencialmente quase 2 trilhões de dólares a serem feitos com uma cura. Com uma busca por fosfetanolamina no Google Patentes, você pode checar que pelo menos uma empresa na China e outra no Japão possuem patentes para sua produção. Você acha que seus donos não estão interessados em vender uma cura para os pelo menos 14 milhões de novos casos de câncer por ano? Eu sei o que é ter um familiar com câncer e depender de medicamentos que, se existem, são muito caros. Mas para saber se a fosfetanolamina é uma alternativa, precisamos dos testes. E tão importante quanto legislar que os pacientes deveriam ser ouvidos, é garantir que receberão uma droga, no mínimo, segura. E que, idealmente, tenha o efeito que descreve. Não se esqueça de curtir e compartilhar, assine o nosso canal para mais informação embasada e até a próxima quinta. Esse Nerdologia foi um oferecimento da Nerd Store, que agora conta com mais um produto exclusivo, é o mural temático do Nerdologia, onde você pode organizar suas pesquisas, trabalhos científicos, ideias e o que mais você quiser. Ele vem com 5 ímãs personalizados, é feito com metal com impressão digital. E você não precisa ser biólogo e pesquisador para ter esse. É só ir na nerdstore.com.br. Por favor, críticas, comentários, sugestões e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook.